Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo. Viemos aqui para mais um vídeo do nosso mundo gringo. Obrigada a vocês que estão mandando suas histórias, vocês que têm essa super confiança em mim. E se você também quer mandar sua história, o link, o e-mail, né? Tá aqui embaixo na descrição do vídeo. daniresponde@hotmail.co.uk, porque é lá da Inglaterra meu e-mail ainda. E também tem o nosso grupo Mundo Gringo Oficial e todos os links aí que vocês precisam, inclusive o link dos nossos vídeos da nossa série aí, Mundo Gringo, que já tem 400 vídeos. Bom, se você gosta também desse tipo de vídeo, já deixa o seu joinha, porque o YouTube entende que vocês estão gostando, divulga para mais pessoas chegam no canal, mais histórias chegam pra gente. Vamos à história de hoje. Ai, gente, acho que vai ficar grande essa história, hein? Pode pegar uma pipoquinha, hein? Sei não, essa história vai ficar grande. Mas vamos lá. Oi, Dani. Já vou adiantando que não sou muito boa para escrever, mas espero que você entenda a minha história. Sou inscrita no seu canal há pouco tempo e fiquei completamente apaixonada pelo seu conteúdo. Você é uma pessoa iluminada e esse seu projeto é lindo, ajudando várias pessoas a conhecer um mundo desconhecido, o mundo gringo. Ai, gente, muito amor por vocês. Confesso que tenho receio em contar minha história, ninguém conhece a verdadeira, mas criei coragem e vou contar para milhares de pessoas agora. Vamos lá então. Bom, eu vou trocar o nome dela, tá? O nome dela é Graça. Tenho 36 anos e vou começar na minha adolescência, que não foi fácil. Acho que a maioria das pessoas passam por esses conflitos ao quebrar a puberdade. Eu tinha 13 anos quando virei mocinha e senti um baque. Criança vezes adolescente com 14 anos. Eu tinha um problema muito sério com a minha aparência. Eu era assim um patinho feio. Não me encaixava em nenhum padrão, era muito magra, tinha cabelo curto devido a várias tentativas sem sucesso em alisar meu cabelo, o qual minha mãe fazia desde cedo. Vamos falar da minha mãe, sempre uma mulher vaidosa, bonita, ela gostava de roupas caras, cabelo arrumado, unhas feitas, cresci convivendo com essa realidade. Eu tenho uma irmã mais nova, ela sempre foi a mais bonita, e minha mãe, na tentativa de procurar me deixar com uma aparência melhor, fazia de tudo. Eu e minha irmã, sempre com roupas da moda, tínhamos tudo material. Eu me lembro que uma vez a minha mãe me deixou no salão o dia inteiro para a cabeleireira dar um jeito no meu cabelo, pois íamos viajar para a praia. Sim, eu ia para a praia e a minha mãe queria arrumar o meu cabelo. Mas isso é a cara da minha mãe, ela fala. Meu mundo era esse, eu patinho feio, minha mãe tentando fazer milagre com a minha aparência. Não a julgo de forma alguma, ela sempre fez de tudo para ser a melhor mãe do mundo. Ela não queria que eu sofresse ou me sentisse inferior a minha irmã e a ninguém. Mas infelizmente foi uma tentativa frustrada. Com 14 anos, eu senti o gosto amargo da rejeição. Na escola eu sofri apelidos, tive minha primeira paixão e chorava muito porque ele nem olhava para mim. Pelo contrário, me tratava com indiferença, éramos vizinhos e a mãe dele era a melhor amiga da minha mãe. Eu era motivo de piada, eu tenho os olhos grandes e todos sem exceção, inclusive meus familiares me chamavam de sapo. Nossa, como esse apelido me fez sofrer. Mas não era só esses apelidos e vários outros sobre a minha aparência. Na escola teve uma briga dentro da sala de aula e eu comecei a chorar. E tinha uma professora, a qual eu nunca vou me esquecer, que me disse uma frase zoiuda. Gente, desculpa, mas eu tive que rir. Que professora sem noção! Eu também passei por muitos apelidos, tá? Era Olivia Palito, Siriguela, Girafa, tudo que vocês imaginaram. Mas eu tô rindo porque eu tô achando sem noção a professora. Zoiuda, para de chorar, olha só. Que ninguém é obrigado a presenciar essa cena horrorosa. Gente, que horror, que horror. Minha vida na escola virou um inferno. Eu não tinha mais nome, só tinha apelidos dados pelos meus colegas que me chamavam de Zoinho. Eu odiava, sempre fui muito fechada e chorava toda noite. Eu queria sumir.
Me passaram para estudar à noite com 15 anos, então imaginei que eu não teria mais que aguentar esses apelidos. Mero engano. Alguns alunos também passaram a estudar à noite, e com isso os alunos da noite também começaram a me chamar de Zoinho. Esse apelido me acompanhou por todo o meu ensino fundamental. Gente, isso é bullying, tá? Pra quem não sabe. Eu era Zoinho na escola e no meu bairro eu era Sapo. Tempo passou e fui amadurecendo. Em um ano aprendi a me arrumar meu cabelo tinha crescido, comecei a ficar mais vaidosa. Toda semana eu estava em um salão fazendo escova. Como eu era muito magra, minha mãe me colocou num curso de modelo. Lá eu aprendi a andar empinada e sentar, pois tinha curso de etiqueta. Aprendi a fazer maquiagem e não demorou muito. Eu estava completamente vaidosa, mudei da água pro vinho. Gente, só lembrando aqui, eu também fiz curso de modelo. Acho que naquela época todo mundo fazia curso de modelo, né? Não era nem pra você virar modelo, mas era pra você aprender a andar, ter postura, aprender, né, comer. Porque tinha os cursos de modelo. Lembro que eu fiz com uma modelo chamada Etienne Drummond. Lembro dela até hoje. Uma loira bonita pra caramba. E, ai, eu achava o máximo fazer curso de modelo. Comecei a chamar a atenção dos rapazes. Minha mãe não me deixava sair. Então, quando fui para o ensino médio, mudei de escola e começou uma nova etapa da minha vida. Eu fiquei popular na escola. Aquilo para mim era incrível, ser chamada pelo meu nome, tá? Eu entrei em um grupo de escoteiros para conhecer mais pessoas. E como minha mãe não me deixava sair, pelo menos nos sábados eu fazia algo diferente. Eu ia para o grupo de escoteiros. Passava a tarde inteira fazendo atividades. Foi a melhor época da minha vida. Ai, me perdi, peraí. Me apaixonei pelo meu chefe do grupo de escoteiros, mas para variar não fui correspondida. Conheci o outro chefe do escoteiro, que era amigo dele e meu amigo também. Contei para ele que eu estava apaixonada. Ele me disse que eu tinha que ser mais mulher, que eu tinha que saber seduzir um homem. Pois bem, com 17 anos eu ainda era virgem, eu não tinha experimentado nada. Nunca nem tinha dado beijo na boca. Aliás, ela tinha dado um beijo na boca só. Ele disse que ia me ensinar a ser mulher. Nessa época, minha mãe tinha descoberto que estava com aneurismo e iria fazer uma cirurgia. Meus pais sempre brigavam muito e a nossa casa era um verdadeiro inferno. Minha mãe e meu pai todos os dias brigavam, eu e minha irmã também. Depois da cirurgia da minha mãe, tudo em casa foi de mal a pior. Brigas e mais brigas, minha mãe não me deixava sair, exceto para ir para a escola ou para o grupo de escoteiros nos sábados. Eu queria sair com minhas amigas, mas minha mãe não deixava. Aos poucos, ela começou a deixar eu sair quando eu completei 18 anos. Eu ficava depois das atividades dos escoteiros, que eram realizadas em um clube perto da minha casa. E como sempre, depois das atividades, todos nós nos reuníamos numa lanchonete em frente para conversar. Então a minha mãe deixava eu ficar lá até as 10 da noite. Se passasse 10 minutos do horário de eu chegar em casa, era castigo. E os castigos da minha mãe não era bater, e sim ficar dias, meses sem colocar o pé na rua. A não ser ir para a escola. Quando eu queria fazer alguma coisa, eu matava a aula, porque era a única maneira de eu me socializar com outras pessoas. Enfim, o tempo passou, eu tive meu primeiro namorado com 19 anos. Era um amigo de uma amiga minha. E ele ficou tanto no meu pé que começamos a namorar. Eu ainda gostava do chefe do escoteiro, mas ele não me dava bola, então eu segui em frente. Eu sempre achei que eu iria me casar virgem, imaginava ter somente um homem na minha vida. Eu vivia de sonhos, não tinha muita maldade. Mas não foi com esse namorado que eu perdi minha virgindade. Lembra do outro chefe do escoteiro, que era meu amigo? Sim, foi com ele que eu perdi minha virgindade. Fiquei mal porque não foi como eu imaginei. Eu tinha brigado com meu namorado, terminamos por uns meses, e nesse período, em uma conversa com esse meu amigo, nos envolvemos e enfim aconteceu. Então, ela perdeu a virgindade com um amigo, digamos. Voltei para o meu namorado, ele também começou a namorar e a vida seguiu. Depois de 2 anos de namoro, entre idas e vindas, terminamos e cada um seguiu sua vida.
As coisas na minha casa a cada ano pioravam. Meu pai era muito trabalhador. Depois da cirurgia da minha mãe, a empresa onde ele trabalhava decretou falência. Meu pai nunca mais voltou a ser o mesmo. Passamos muita dificuldade financeira. Minha mãe, com 3 meses após a cirurgia, voltou a trabalhar. Meu pai começou a beber. As brigas eram constantes. Finais de semana eram brigas e mais brigas. Eu não trabalhava, somente estudava, pois minha mãe não cobrava de eu trabalhar, né? Mas, como as coisas da minha casa começaram a sair do controle, minhas tias entraram no meio. Teve um dia que uma das minhas tias me disse que eu era uma vagabunda, porque eu tinha 21 anos e não tinha trabalho, que eu e meu pai estávamos explorando a minha mãe e que a minha mãe ia morrer de tanto trabalhar. Eu nunca dei trabalho para minha mãe. Eu, na adolescência, como qualquer adolescente, queria sair, curtir minha vida. Sempre respeitei as regras da minha mãe. Claro que havia discussão entre nós duas, mas eu nunca fui de dar trabalho. Enfim, chorei muito. Eu odeio essa palavra, vagabunda. Brigas mais brigas, eu não sabia fazer nada, nunca tinha trabalhado. Fui correr atrás do trabalho. Não conseguia porque eu não tinha experiência. Tempo passou, consegui um trabalho numa loja de roupas, onde minha mãe era cliente. O mês que eu estava trabalhando, assaltaram a loja. Parei de trabalhar na loja e voltei a estaca zero. Eu sem trabalho, minha irmã se matando de estudar, meu pai bebendo e minha mãe trabalhando. Meus pais se separaram, mas meu pai não saiu de casa. Nada adiantou, as brigas continuaram. Minha mãe amargurada da vida, meu pai bebendo, brigas e mais brigas, eu já não aguentava mais. Eu sempre guardei tudo, nunca expressava o que estava sentindo. Comecei a ter sinais de depressão. Eu pensava em morrer, eu pensava em ligar o gás à noite, depois acender um fósforo e matar tudo, explodir a casa. Assim eu, minha irmã, minha mãe, meu pai poderíamos morrer e todas as brigas e choros acabariam ali. Minhas amigas se afastaram de mim. Eu não queria mais sair de casa. Mas para as minhas tias, eu era uma preguiçosa e estava acomodada. Passou um ano e nada mudou, até que minha irmã tinha um professor de educação física que era dono de uma academia. Ele tinha um grupo de dança axé, naquela época estava em alta. Esqueci de falar, sou mineira de Belo Horizonte. E tinha um festival enorme de axé na minha cidade todo ano. Eu gostava de dançar, então minha irmã me disse, liga para o meu professor, ele tem um grupo, quem sabe você faz um teste e passa. Então comecei a trabalhar com dança. Enfim, mal eu sabia que aquela ligação mudaria toda a minha vida. 22 anos, eu nunca tinha trabalhado, a maioria das minhas amizades eram perto de casa, as festas que eu frequentava, quando minha mãe deixava, era sempre no meu bairro. Eu já tinha terminado a escola, fazia cursinho pré-vestibular. O grupo escoteiro que eu frequentava era no meu bairro, a escola onde eu estudava era no centro de Belo Horizonte. Mas como eu sempre tive horário para chegar em casa, eu só tive um namorado e uns paquerinhas, nada muito sério. Liguei, conversei com ele, professor da minha irmã, dono da academia. Marcamos um horário. Fui lá na academia, conversei, ele simpático, gentil, me disse que eu poderia frequentar academias, as aulas sem nenhum curso. E quando eu estivesse pronta, eu entraria para o grupo de dança. A academia dele era muito famosa em Belo Horizonte, situada na Zona Sul, passava propaganda dela nas rádios, na televisão. Eu fiquei muito empolgada. Voltei para casa radiante, minha mãe ficou orgulhosa e feliz com a notícia. Meu pai também ficou animado, afinal eu ia começar uma nova etapa da minha vida. No dia seguinte fui para a academia, era longe de casa, eu pegava 2 ônibus para chegar. Eu não ia receber nada, nem dinheiro da passagem, mas era uma chance de entrar no grupo. Cheguei na academia, o professor, vamos chamar ele assim, de professor, me chamou em uma salinha e pediu para que eu ficasse de calcinha, que ele queria ver meu corpo. Meu coração nessa hora disparou. Ele percebeu, então sorriu e me disse que estava cansado de ver corpo de mulher, que ele trabalhava com isso. Aí ele disse, minha filha tem sua idade. Ele era mais velho que meu pai, uns 4 anos, mas como fazia atividade física, tinha um corpo musculoso, alto e simpático. Eu então tirei a roupa e fiquei de calcinha. Dani, eu confiei naquele homem, não sei porquê. Ele me disse que eu estava muito magra e que ia fazer um treino específico e que ele 2 vezes na semana ia fazer uma massagem em mim. Achei aquilo normal, cheguei em casa, contei para minha mãe
Minha mãe me disse, olha, amanhã eu vou lá conhecer esse homem, quero ver o ambiente. Minha mãe foi lá, conversou, conheceu a academia e ficou super agradecida pela oportunidade que ele estava me oferecendo. Chegando em casa, ela disse para meu pai, você teria que arrumar um dinheiro da passagem para ela poder ir para a academia. Meu pai estava pegando uns bicos e falou tudo bem. Mas ela vai todos os dias. Assim foi, comecei a frequentar a academia. À noite eu ia para o cursinho e eu tinha o dia inteiro, pois eu fazia musculação e aulas do grupo de dança. O tempo passou, depois de umas semanas, ele me chamou, o professor, e perguntou, você já fez seu treino hoje? Eu disse ainda não, que eu tinha acabado de chegar. Ele foi à recepção e pediu à recepcionista um óleo e me disse, hoje vamos fazer uma massagem. Eu olhei para ele e disse, ok. Entramos numa salinha, ele me pediu para tirar a roupa. Assim fiz, deitei na cama que tinha na salinha, aquelas camas de massagem, e ele começou a fazer a massagem. Na primeira massagem tudo bem, na segunda também, na terceira tudo bem. Bom, na quinta massagem, na quinta vez que ele foi fazer a massagem nela, ela falou que sentiu a mão dele mais perto da vagina dela. Então tentei me posicionar, abrindo mais a perna, já que ele pediu, né? Ele falou o seguinte, você tem uma flacidez na coxa, mas com essas massagens vão melhorar. Claro que eu notei, mas eu fingi que estava tudo bem. Fiquei pensativa naquele dia. No outro dia, quando vi ele, me senti envergonhada. Fiquei com medo dele me chamar de novo para fazer massagem, mas nesse dia ele não me chamou. Não contei nada para os meus pais, pois eu não queria desapontar eles. Eu precisava daquela oportunidade. Era uma chance de provar para minha tia que tinha falado aquele monte de coisa lá sobre ela ser vagabunda. Bom, gente, até aqui é aquela coisa, né? A pessoa tá querendo tanto aquilo, ela colocou tantas expectativas nela daquilo, que aqui já dá pra ver. Eu não li a história dela também, tá? Estou lendo junto com vocês agora. Já dá pra ver que o cara meio que queria se aproveitar dela, né? Desde o primeiro que mandou ela ali ficar de calcinha e tal. Eu acho, pelo menos, não sei o que ela vai contar. Mas é aquela coisa que você quer tanto aquilo que você começa a achar umas desculpas na sua cabeça. Não, deve ser assim mesmo, né? Ele não tá se aproveitando de mim. Vamos ver lá o que aconteceu. Bom, o tempo passou. Comecei a fazer amizades na academia. Ele me apresentou um personal e disse, eu quero ela com o corpo mais bonito da academia. Ela será minha garota propaganda. Eu fiquei feliz, treinava todos os dias. Quando a recepcionista da academia faltava, eu ficava na recepção ajudando ele. Passou-se 6 meses que eu estava lá. Meu corpo mudou muito. O personal me dava um gel verde com uma colher antes do treino para eu ter disposição. Eu perguntava o que era, ele falava que era um suplemento. Mas ela falou assim, aquilo não era um suplemento, Dani, era um anabolizante chamado Clenbuterol, e eu não sabia. A televisão ia fazer matéria na academia quase sempre, pois tinha uma professora que dava aulas de ginástica e trabalhava na academia, então eu sempre participava das gravações. Na minha cabeça estava tudo certo. Eu ainda não tinha entrado no grupo de dança. Um dia a recepcionista que trabalhava durante a manhã falou para ele que queria sair do trabalho, pois tinha arrumado outro. Ele fez uma impressão, colocou na porta do prédio onde era localizada a academia que precisava de recepcionista. Quando vi aquilo pensei, uai, por que ele não me chama para trabalhar na recepção? Comentei com minha mãe, ela me disse, ele deve estar esperando sua iniciativa, fale com ele. No outro dia cheguei e comentei com ele. Então ele me disse que eu ficaria em experiência por 3 meses, se eu fosse aprovada, ele assinaria minha carteira. Trabalhei 3 meses de graça, abri a academia às 6 da manhã, trabalhava até às 2, depois eu treinava. Ele assinou minha carteira, me pagava um salário, eu estava feliz, afinal eu tinha conseguido um emprego. Um dia ele me chamou na salinha de novo e eu fui. Então ele falou, hoje vamos fazer uma massagem. Fiquei sem graça, mas fui. Esse dia ele passou novamente a mão perto da minha vagina e eu fingi que não tinha percebido. Ele brincou comigo e passou. Depois me chamou de novo e me deu um beijo no peito no final da massagem e
na boca rapidinho e sorriu. Eu me assustei e sorri para ele. Bom, e ele começou, né, sempre muito carinhoso com ela. Fui me envolvendo, comecei a olhar para ele com outros olhos. Já tinha se passado 1 ano. Eu achava que ele era separado, porque ele sempre me dava carona e o apartamento onde ele morava eram 2 avenidas acima da academia. Eu nem imaginava que ele pudesse ser casado. Sabia que ele tinha 3 filhos, uma filha da minha idade. A filha dele morava sozinha. A mãe dela tinha morrido. Ele tinha também um filho de 4 anos, um de 12 e um de 16. Na época eu tinha 23. Então a filha devia ser do primeiro casamento, né? O tempo passou e ficamos ainda mais unidos. Eu achava que ele queria o meu bem, que ele gostava de mim. Um dia ele me chamou para sair e eu fui. Ficamos juntos, eu estava apaixonada. Eu trabalhava até as 2, ele dava aula na escola de manhã, à tarde saíamos juntos, almoçávamos, íamos no banco, num motel. Depois ele me deixava na academia, eu treinava até tarde. Quando era 8 da noite, ele chegava, depois me dava carona até o ponto de ônibus. Então eu passava o dia inteiro por conta da academia e dele. Eu não ia mais no cursinho do vestibular, saí do escoteiro, minhas amizades eram limitadas. Eu não contei nada para meus pais, pois ele era mais velho que o meu pai, né? E eu não sabia se a minha família iria aceitar. Fiquei com medo da minha mãe me tirar da academia. Um dia ele falou comigo que queria que eu arrumasse um namorado. Eu me assustei e perguntei por quê. Ele me disse que ele era casado e não poderia ficar comigo nos finais de semana e também não queria me ver ficando com vários homens. Eu já estava tão envolvida naquela relação e cega que fiz o que ele me pediu. Tinha um rapaz que morava no interior de Minas e tinha ido para BH. Trabalhava perto da academia e morava também lá perto. Ele era muito tímido e eu conhecia todo mundo. Brincava muito com os alunos e meu personal era muito engraçado. Então, quando eu estava treinando, todo mundo prestava atenção. A academia não era grande, então todo mundo se conhecia. E esse rapaz tinha entrado há pouco tempo, não conhecia ninguém. Comecei a conversar com ele, mostrei ele para o professor. Ele me disse: parece um bom rapaz, chama ele para fazer aulas de dança. Depois convidei ele para conhecer algum lugar, já que ele era do interior e estava há pouco tempo em BH. Gente, isso lá, o amante dela, vamos lá, né? Amante porque o cara era casado, né? Falando pra ela, dando as dicas que ela tinha que fazer com o namoradinho. Fiquei com ele, mas nada de sexo. O professor sempre me falava para evitar ter mais intimidade. Ele era muito tímido e eu também não gostava dele. Só estava com ele porque o professor tinha me pedido. Olha a minha cabeça. Tempo passou, o rapaz conheceu meus pais e começamos a namorar. Se passaram meses e eu naquela vida dupla. Não me sentia confortável. Então você me pergunta: mas Graça, por que você fazia isso? Eu não vou saber responder, porque eu não sei. No final do ano, entrei para o grupo de dança. Meu corpo estava perfeito. Coloquei mega ré, eu chamava muita atenção. Fui convidada por um fotógrafo para fazer fotos sensuais. Aquilo levantou meu ego. Eu estava me sentindo linda, sensual, atraente. Fiz as fotos, saí numa revista da cidade, entrei para uma banda de baile, fiquei muito conhecida. Minha mãe e meu pai brigavam sempre, mas como eu só ia para casa dormir, eu não participava mais das brigas. Então minha vida com 24 anos era assim. Eu saía de casa às 5 da manhã, abria a academia às 6, ficava até às 14 horas, almoçava com o professor, íamos ao banco, ao motel, voltava para a academia, treinava, encontrava meu namorado 2 vezes por semana, tinha ensaio da banda e final de semana tinha show. Chegava em casa, dormia. 1 ano depois, o professor tinha muitos ciúmes e eu fazia tudo por ele. 1 ano depois entrei na faculdade de Educação Física com 25 anos. Eu estudava à noite. Então eu não ia mais para a academia à noite. Comecei a descobrir outras relações dele com mulheres mais novas da academia. Ele dava 1 mês de bolsa de graça para as meninas treinarem. Eram meninas de 16, 17, 18, 19. Como eu trabalhava na recepção pela manhã, eu tinha controle dos alunos.
Um dia eu estava trabalhando e chegou duas meninas, uma delas gordinha, aluna dele da escola. Vou falar para você poder... Porque eu citei a palavra gordinha. A mulher do professor era acima do peso e ele sempre falava mal do corpo dela. Sempre me dizia que mulher depois que tem filho fica velha e acabada. Ele cobrava muito a minha dieta e meu treino. Fiz amizade com essa menina aluna dele, a mais gordinha. Vamos chamá-la de Paty. Vamos chamá-la de Paty. Ela era uma querida, muito simpática comigo. Um dia faltei na faculdade e cheguei na academia de surpresa. Estava ele lá com as duas alunas da escola rindo e brincando. Eu fiquei com ciúmes. O personal começou a rir e quando eu cheguei ele disse: "Deu ruim, papai." O personal sabia do nosso caso. Ele sempre me alertava, me dava sinais, mas eu não entendia. Brigamos nesse dia e ele me deixou em casa. Nossa relação começou a ficar doentia. Eu, com medo dele me trair, transava com ele todos os dias sem camisinha. Ele tinha feito vasectomia, não tinha sossego na faculdade. Não prestava atenção na aula. Minha vida era corrida, acordava cedo, passava a tarde com ele, ia para a faculdade. Às vezes eu tinha trabalho, ficava estudando até de madrugada. Finais de semana eu tinha trabalho com a banda, viajava muito. Às vezes eu saía na sexta, 5 da manhã e voltava só aos domingos à tarde, porque a banda viajava muito. Então, ela ficou praticamente sem tempo nenhum, né? Às vezes eu dormia na casa do meu namorado, porque a gente não tinha muito tempo. Eu também não me importava, mas ele gostava de mim e cuidava de mim. Por muitas vezes me dava comida dormindo, porque eu estava tão cansada que eu chegava na casa dele e desmaiava de sono. Eu sabia que não estava sendo justa com ele, mas eu também não terminava. Com o tempo passando, eu sempre acabava por ficar na casa dele. Quando percebi, ia na minha casa de visita. 26 anos e eu continuava nessa vida. Saí da faculdade e a academia ficou sem recepcionista à noite. E eu passei a ficar de 6 da manhã às 22 horas dentro de uma academia. Eu fazia tudo, faltava eu fazer a faxina. Faltava professor e eu dava aula. Ele ficou 3 meses fora do Brasil e deixou a academia na minha responsabilidade. Eu não ganhava nada mais que o meu salário. Eu ia ao banco todos os dias fazer depósito, pagava um funcionário. E quando ele voltou, tudo que acontecia ele falava: resolve com graça. Ele mal parava na academia. Tudo era minha responsabilidade. Trocava de professor, eu que fazia entrevista. Ele me convenceu a ficar tempo integral. Disse que me pagaria R$1.000 por mês, eu aceitei. Então ele me disse para sair da banda e eu aceitei. Minha vida agora girava em torno dele e da academia, tudo era eu. Enfim, eu não tinha tempo nem para treinar. Eu trabalhava na academia, nos sábados também até às 16 horas. Meu namorado me pegava, eu ia para casa dele, dormia. Domingo ele me deixava na casa da minha mãe. Professor sempre falando comigo que gostava muito de mim e que não se separava por causa do filho mais novo. A esposa dele um dia me ligou, eu estava na casa do meu namorado. Então ela me disse: vou colocar ele para fora de casa, agora vocês vão poder ficar juntos. Fiquei em choque. No outro dia não fui trabalhar, fiquei na casa do meu namorado, eu disse que eu estava passando mal. Ele saiu quando foi 9 horas da manhã, o professor me ligou e disse: desce. Ele estava na rua na frente do prédio do meu namorado. Eu entrei no carro, então ele me disse que a mulher dele tinha colocado um detetive e descoberto tudo. Falei para ele que o rapaz, meu namorado, não poderia ficar sabendo, pois minha mãe também iria me matar se ela sonhasse que eu era amante dele. E eu ainda estava enganando um rapaz. Então, tipo assim, a mãe ia descobrir que a filha tinha um amante que, além de tudo, enganava lá o namorado com o amante, né? Então ela não queria que a mãe descobrisse de jeito nenhum. Uma loucura, mas ao mesmo tempo foi um alívio. Minha mãe não sabia que eu trabalhava na academia de 6 da manhã às 10 da noite. Minha mãe não sabia que eu tinha saído da faculdade. Olha só, gente. Minha mãe não sabia que eu tinha saído da banda.
eu tinha pedido meu namorado para não falar nada para minha família. Pensei, agora acabou. Ele vai se separar, vamos ficar juntos e pronto. Vou conversar com o rapaz, com o meu namorado, né? Porque eu não aguento mais viver assim. Eu me sentia muito mal por ele. Ele falou comigo que não, que tudo iria continuar do jeito que estava. Que eu ia continuar o meu namoro, ele ia resolver o divórcio dele, pois eles tinham bens, tinham um filho de menor, e que depois nós iríamos resolver nossa situação. Aceitei. Falei para o rapaz que ia procurar outro emprego. O rapaz trabalhava muito, não tinha muito tempo. Falei com minha mãe que eu ia sair da academia e trabalhar no escritório. Todos os dias eu saía de casa e ficava no play do prédio do meu namorado até ele sair do trabalho e subia para o apartamento. Eu ficava esperando o professor me ligar para me pegar e eu ficava com ele até o final da tarde. À noite eu ia para o apartamento do meu namorado, esperava ele chegar, às vezes eu dormia lá, outras ele me deixava em casa. Foram dias, meses assim. O professor não queria que eu arrumasse outro emprego, porque eu tinha que ficar com ele e assim fiz. Então ela saiu da academia e ficou lá nessa vida, sem ninguém saber nem que ela estava sem emprego, né? Tudo que ele me pedia eu fazia. Menina, sabe o que você tá me lembrando? Aquele filme, A Secretária, é o nome em português? Acho que é. Que ela era submissiva. Então ela tinha um chefe que às vezes deixava ela presa na mesa do escritório por horas e horas e horas, e ela adorava aquilo. Então eu acho assim, pelo que eu tô vendo aqui, além dele, né, ser um abusador aí, usar de abuso psicológico, você se aproveitar e que você era apaixonada por ele, você também era uma mulher submissiva, por isso que você não sabe por que você fazia as coisas, mas eu acho que no fundo você gostava, né, desse tipo de situação. Não é por maldade, mas às vezes a mulher gosta de ter um homem que manda nela, né? Então, tipo assim, porque você teve vários motivos aqui para largar essa situação e você não largou. Você continuou e tipo, fazendo tudo que ele te mandava fazer, né? Bom, ele chorava, falava que sentia falta dos filhos, que só tinha eu agora e eu me sentia culpada. Até, gente, que o namorado dela descobriu tudo, ficou louco, se transformou. Eu chorei, pedi, ela chorou, mas ela não chorou, pelo amor de Deus, me perdoa. Ela chorou para ele, por favor, não contar nada para a mãe dela, porque ela não iria entender. Pedi para ele me deixar ficar na casa dele por um tempo, até eu resolver aquela situação. Sem eu sentir, minhas coisas estavam todas no apartamento dele, né? Já que ela ficava lá na casa do namorado direto. Então vamos lá. Ela falou que ela não queria falar para a mãe dela que ela não estava trabalhando. Ela não queria falar para a mãe dela que ela tinha largado a faculdade. Imagina, a mãe tá lá achando que você tá trabalhando, que você tá fazendo uma faculdade, que você tá com um namorado bom. E simplesmente aquela vida que a sua mãe acredita que você leva, simplesmente não existe. Porque ela não estava mais na faculdade, ela não estava trabalhando e ela tinha um namorado simplesmente para encobrir o amante dela. Olha a situação. Mas, gente, o namorado lá, muito compreensivo, falou: ok, pode ficar o tempo que você precisar, mas quando meu pai vier para BH e minha irmã, você guarda suas coisas, porque eu não quero mais que você tenha contato com minha família. Você fica na casa da sua mãe, deu uma desculpa, se vira. Conclusão. Não falei com minha mãe que eu tinha terminado, não falei do emprego, não falei da banda. A minha vida era uma mentira atrás de mentira. Eu estava cada dia mais enrolada. Nem ela sabia mais, gente, o que era a vida dela. O professor comprou um apartamento para morar. Eu fui com ele comprar os móveis. Ele passava o dia comigo. À noite eu ia para o apartamento do rapaz, que ela nunca chegou de namorado, né? Ela sempre falava rapaz, meu ex. Nos fins de semana ele falava que era dos filhos e que não era para eu ligar para ele por causa dos meninos. Assim eu fazia, porque ela obedecia, né? Minha cabeça ficava confusa. O rapaz, o namorado, ela falou assim que se sentia muito mal por ele. Eu me sentia muito culpada, porque por estar enganando, por tudo que ela fez com ele, né?
E ela também se sentia culpada pelo professor ter lá largado a mulher porque tinha os filhos. Então ela ficava se achando assim, nossa, a mulher largou ele por minha causa, ele ficou longe dos filhos, tipo, tudo ela achava que era culpa dela. Comecei a ter choros frequentemente. Eu queria voltar para casa da minha mãe, mas eu não poderia dar essa preocupação para ela. Ela estava tão feliz que eu tinha crescido, que eu tinha me tornado independente. Imagina voltar tudo de novo, na estaca zero, né? Ela ia voltar. Eu pensava assim, eu guardava tudo para mim. Também Ah, tá. Aí ela falou que a cada dia ela estava se sentindo mais culpada pela vida dela estar parada. Lembra da gordinha Pati, que foi trabalhar no meu lugar? Ela me contava tudo. O professor voltou à sua rotina, me pegava depois do almoço, me deixava no final da tarde. Tinha vergonha de ir na academia, não passava nem perto, porque todo mundo ficou sabendo que eles tinham um caso, né? A Pati me disse que ele estava namorando uma mulher mais velha, cheia do dinheiro. Eu confrontava ele e sempre me falava, tá doida, eu não tenho tempo, estou com você toda hora, me separei por sua causa, todo mundo sabe disso. A Paty continuava me alertando. Ele falou que ela tinha um amor platônico por ele. Eu disse, manda ela embora. Ele falou, não posso ficar sem ninguém na recepção. Então o professor, olha o problema. A amiga tá lá te alertando. É isso que acontece, né? Aí você vai lá e fala pro embuste lá, não. Aí ela deve ter falado no final, Paty me contou que você está namorando. Aí a Paty que contou, a menina fala assim, então manda a Paty embora. Ele fala, ah não, Paty tem um amor platônico por mim. Aí ela fala, então manda a Paty embora. Então tipo assim, é foda, né? Por isso que esse negócio de às vezes ser amiga, uma vez eu fiz uma enquete, vou fazer uma enquete aqui com você também. Vocês contariam uma traição se você soubesse pra sua amiga? Porque, gente, 90% das vezes quem contou ainda sai errado no negócio, não é assim? Olha só, então foi assim aqui também, né? Bom, mas ela falou, manda a Paty embora. Aí ele falou, não vou mandar porque tá difícil arrumar funcionário. Aí ela disse, eu acreditava, mas eu não tinha sossego. O professor me ligava, eu tinha que estar disposta a qualquer hora. Eu queria saber se o professor te dava dinheiro, filha, porque você tava sem trabalhar aqui. Tava morando na casa lá do ex. E quem pagava suas contas, né? Quem te sustentava? Que eu não cheguei aqui ainda, mas tô curiosa. Vamos lá. Bom, vocês lembram aí que ela falou que transava com ele sem camisinha? Ela falou, eu estava sempre indo no ginecologista, pois eu estava sempre com corrimento. Ele ia comigo em todas as consultas. Por anos era assim. Nossa, eles ficaram anos juntos. Um dia meu ginecologista me pediu um exame de sangue completo, incluindo HIV. Graças a Deus deu negativo. O professor nunca me deixou ir sozinha nas consultas. A Paty sempre me alertando. E eu estava ficando doente com aquela situação. Minha vida tinha virado um inferno. Minha vida era tanta mentira que eu não sabia mais o que era verdade. Eu tinha me enrolado tanto. Minha irmã tinha ido morar em Portugal. Foi fazer intercâmbio. Meus pais ficaram mais unidos. E eu não queria atormentar minha família com meus problemas. Comecei a conversar com um português, amigo da minha irmã. Quando vi ele pela câmera, eu senti algo diferente. Mas eu estava tão envolvida com o professor que eu não queria saber de mais confusão. Eu conversava sempre com o rapaz. O rapaz me disse um dia, olha, por que você não vai para Portugal ver sua irmã? Quem sabe você consegue algo? Acho que é o português que falou. Eu disse, com que dinheiro? Ele então me disse, eu pago sua passagem, te dou um dinheiro para você ficar lá e recomeçar a sua vida. Ah, o rapaz eu acho que é o namorado, né, gente? Porque ela não chama ele de namorado, é o rapaz. Então o ex-namorado, eu acho que falou isso. Aí ela disse assim, eu falei para o professor, ele nesse período me assumiu para todo mundo como namorada dele. Me levou para conhecer a fazenda dele, conhecer as irmãs dele. A moça que trabalhava na fazenda me tratou como uma prostituta. Os amigos dele também. Eu chorei, pois eu me senti muito mal.
Ele disse para eu não ligar. A mulher que trabalhava na fazenda dele me disse: você é tão bonita, cheia de vida, por que você está acabando com sua vida com esse velho babão? Ele não gosta nem dele, nem de você. Vive trazendo meninas como você aqui na fazenda. Tenho pena da namorada dele. A mulher dele, coitada, passou maus bocados, anos ao lado desse homem. Quando ela me disse aquilo, eu comecei a chorar e contei para ele. Ele me olhou nos olhos e disse: não acredita nela, eu estou com você. Voltamos para BH e eu decidi que eu ia para Portugal ficar um mês. Então ela estava com a passagem comprada. Eu dormia na casa dele às vezes. E meu ex-namorado, né, um mês antes da minha viagem, me pediu para eu ir embora da casa dele. Eu liguei para o professor e ele foi me buscar. Naquele dia minha vida se resumia em 3 malas. Então aí ela foi para casa do professor, tá? Quando o ex-namorado falou: olha, não dá mais para você ficar aqui, ela decidiu ir para casa do professor. Só que ela ia para Portugal passar um mês, ela já estava com passagem comprada. Fui para casa dele. Passava o dia trancada naquele apartamento. Ele não me dava paz, à noite transávamos a noite inteira. Se ele chegava lá durante o dia, eu tinha que estar pronta para transar. Me sentia um pedaço de carne. Nos finais de semana, ele me deixava na casa da minha mãe. E ele ficava o final de semana free, né? Segundo ele, com os filhos, né? Chegou o dia da minha viagem. Cheguei em Portugal, conheci o português, me apaixonei pelo carinho dele. Eu já estava com 28 anos e o português também. Eu me senti tão livre. Chegou o dia de eu voltar. O professor, todos os dias eu tinha que falar com ele na webcam. Eu não queria voltar para o Brasil. Ele chorou, disse que me amava, que ia se casar comigo, que estava longe dos filhos por minha causa. Então ele fazia chantagem emocional com ela, né? Ele sabia me dominar, então voltei para o Brasil. Foi o pior ano da minha vida. Voltei para o apartamento dele, sem trabalho, 28 anos, sem me formar. Falei com a minha mãe que eu ia morar com umas amigas. Minha mãe, claro, quis conhecer o apartamento. Escondemos tudo dele e levei minha mãe até lá. Falei que tinha terminado com um rapaz, né? E que eu estava numa relação com um português. Ela disse: mais mentira, só mentira a vida dela. O professor falou comigo que iria para a fazenda resolver uns problemas e eu ficaria na academia tomando conta. Ele passou uma semana fora, me ligava todos os dias, mas quando eu ligava o telefone dele estava desligado. E eu achava aquilo normal, porque na fazenda o sinal era ruim mesmo. Ele voltou com saudades, eu cuidei de tudo. Um dia ele me disse: por que você não volta a trabalhar na academia de manhã? Preciso, e assim você ganha um dinheirinho. Pois bem, voltei para a academia. A Paty, a amiguinha dela, me disse que no final do ano, na festa da academia, a namorada dele estava lá, que é a tal que a Paty falava, né? Eu não acreditei. Ela me disse: então pergunta os meninos, a faxineira, todo mundo sabe. Eu perguntei e todos falaram que não. Era mentira dela, que Paty era doida com o professor e que estava fazendo inferno por isso. E eu acreditei em todo mundo, menos na Paty. Um dia o telefone tocou, eu atendi, era uma mulher procurando o professor. Eu disse que ele não estava, ela então me disse: fala para ele que a namorada dele ligou. Eu desliguei e pensei: a Paty está fazendo um inferno. Ela achando que era a Paty que estava lá passando trote. Gente, olha só. Bom, olhei o número no identificador de chamada e pensei: agora eu vou ligar e desmascarar a Paty. A mesma mulher atendeu e falei para ela: você me disse que é a namorada dele? E ela me disse sim. Eu falei para ela: não, eu sou namorada dele. Nós temos uma relação de anos. Ela me disse: você tá de brincadeira, né? Eu falei: não. Você sabe onde ele mora? Ela disse: claro que eu sei. Então me encontra lá daqui meia hora. Ela me disse: ok. Cheguei, fiquei na portaria do prédio sentada e não acreditando no que estava acontecendo. E pensando que a mulher não ia chegar, porque até então ela estava achando que foi a Paty que tinha armado aquilo tudo. Ela falou: Paty foi longe demais, né? Aí ela disse que deu um tempo, apareceu um carro, né? E desceu uma mulher, chorando, assustada, olhou pra mim e disse: eu não acredito que ele fez isso comigo.
quanto tempo você está com ele? Aí ela disse, quase 7 anos. Ela me olhou e disse, nós namoramos há 2 anos. Todo final de semana ele está na minha casa. Viajamos há 2 semanas atrás. Eu conheço toda a família dele. Os filhos dele dormem na minha casa, às vezes. A nossa amiga Graça ficou sem reação, gente, porque... Bom, sinais não te faltaram, né, Graça? Você que não quis enxergar, né? Subimos, mostrei ela minhas coisas, ela sem reação. Liguei pra ele, falei que eu estava passando mal. E ele, 10 minutos depois chegou, viu nós duas. Ela perguntou para ele quanto tempo você está com essa menina. Ele não respondeu. Ela então disse, passa na minha casa e pegue suas coisas. Eu fiquei calada, desci com ela em choque. Naquele momento, eu não pensei em nada. Subi, ele começou a chorar e eu perguntei, por que você fez isso comigo? Ele me disse, porque eu sou um filho da puta que não te dei valor. Fica comigo, por favor, eu amo você, não me abandona. Eu naquele momento eu só chorava, eu me sentia um nada. Todo mundo sabia na academia, as irmãs dele, todo mundo sabia, gente, menos ela. Mas a Paty tentou te avisar, né, filha? Você que não quis acreditar, né? Paty falou várias vezes com você. Mas aí é aquela coisa, às vezes a gente não quer acreditar, né? Bom, eu queria entender por que ele fez isso comigo. Eu fazia tudo por ele, mas esse foi o problema, você fazia tudo por ele. A partir do momento que o homem sabe que ele tem você na mão dele, ele te faz de gato e sapato, né? Bom, se ele tiver uma mente perturbada igual esse aqui. Como eu fui burra. Minha vida já era uma mentira, eu não tinha um controle sobre nada, entrei em depressão. Eu chegava na casa da minha mãe como se nada tivesse acontecendo, mas por dentro eu gritava. Minha irmã voltou de Portugal nesse meio tempo. O português conversava comigo todos os dias, aquelas horas que eu ficava no computador, era como se eu tivesse me desligado do inferno que tinha virado a minha vida. A Paty, lembra? A Paty também era amante do professor. Ela descobriu depois que Paty também foi amante do professor. A empregada que trabalhava no apartamento onde ele morava com mulher também foi amante dele. Ela falou assim que em cima da academia tinha uma academia de balé, que a dona da academia tinha uma relação de mais de 20 anos com ele. Então ela foi descobrindo que ela não era a única, gente. O cara tinha várias amantes e eram amantes assim de anos, tá? Ele lá meio que assumiu ela, sei lá como ele fazia com as outras, mas ele tinha várias amantes. Então imagina, cara, essa menina transava com esse cara sem camisinha, que ele devia transar também com todas sem camisinha. Ela parou a vida dela. Parou, literalmente, gente. Ela saiu da faculdade, ela saiu da banda, ela saiu... Cara, ela largou todos os planos dela por causa desse homem. Então, coisa que eu sempre falo pra vocês, nunca façam isso. Primeiro vocês, primeiro dedique a vida de vocês ao seu futuro. Imagina, olha só, e a vida dela virou uma mentira. A família dela não sabia nada, não fazia nem ideia. Bom... Vamos lá, ela foi, gente, descobriu esse monte de mentirada do cara, né? Aí ela tava lá conversando com o português, né, toda hora e tal. E ela falou assim, Dani, eu vivia com medo da minha família descobrir tudo o que estava acontecendo. 9 meses depois eu chorei muito e pedi para o português uma passagem que eu queria ir para Portugal. Eu ficaria na república onde minha irmã ficou o tempo do intercâmbio. Ele me disse, ok, vou te dar uma passagem, você precisa mesmo de férias. Ele comprou minha passagem, eu disse à minha mãe que eu ficaria um tempo em Portugal, ela chorou muito. Eu fiz as minhas malas, minha vida se resumia em 2 malas. Na hora de embarcar, minha família foi ao aeroporto se despedir de mim. Naquele momento, eu sabia que eu não voltaria para o Brasil. E a minha mãe, por instinto materno, sentiu a mesma coisa. Eu chorei ao me despedir delas. Eu estava morta por dentro.
Chegando lá, o português estava me esperando, me pegou no aeroporto, me levou até uma república. Passei um mês dentro de um quarto chorando em Portugal. O português me chamava para conversar, mas eu não queria ver ninguém. O professor, quando percebeu que eu não voltaria, porque até então ele tinha esperança que ela iria voltar, chorou, me ofereceu o mundo, falou que pegava um avião, que ia me buscar. Eu olhava ele na câmera e eu não tinha reação. Eu só escutava. Aliás, eu nem sei porque eu ainda entendi o Skype dele. Segundo mês, eu levantei, tomei um banho e saí do quarto. E aceitei o convite do português. Saímos juntos, ríamos juntos e comecei a olhar a vida de uma outra maneira. O tempo passou, começamos a namorar. Em menos de um ano nos casamos. A família dele é maravilhosa. Passamos altos e baixos. A cicatriz ainda estava no meu peito. Eu tinha momentos que eu queria me isolar, dormir e morrer para o mundo. Ele sempre paciente me entendia, mas nunca soube minha verdadeira história de vida. Queria virar a página de vez. Eu procurava um sentido para viver. Foi quando eu decidi ser mãe. Conversávamos sobre ter um filho. Ele me disse, você está preparada? Eu sem entender direito o que passava na minha cabeça. E eu disse sim. Eu sempre quis ser um menino e eu queria que ele tivesse o nome do meu pai. Apesar de todas as brigas, meu pai e minha mãe são os melhores pais do mundo. Eu entendo tudo que eles passaram juntos, todas as brigas. Depois de 2 anos e meio juntos, na primeira tentativa, eu engravidei de um menino que tem o nome do meu pai. Não foi uma gravidez fácil, eu chorava muito, eu tive depressão, né? A depressão ela voltou, na realidade ela nunca tinha ido embora. Quando meu filho nasceu, minha mãe foi a Portugal, ficou um mês comigo, com meu filho. Ela já tinha vindo aqui antes. Claro que quando eu disse que iria me casar, ela veio saber onde eu ia morar, conhecer a família do meu marido. Minha mãe, mesmo com esse cuidado todo comigo, nunca imaginou tudo que eu passei. Gente, ela não contou pra ninguém, lembra? Toda aquela história, ninguém sabia, né? Quando minha mãe foi embora, meu mundo caiu novamente. Minha mãe chorava muito. A falta do neto, ela sempre teve um sonho de ser avó. E eu chorava e me sentia culpada de ver a minha mãe sofrer. O tempo passou e eu desenvolvi por conta desse relacionamento a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, relacionamento com o professor, né? No final de 2017, eu tive uma recaída. Tudo veio à tona. Eu tinha medo de sair de casa. Eu só pensava em morrer. Com meus filhos nos braços, eu senti uma culpa enorme de ter colocado ele no mundo, de ver meu marido sofrer com minha doença, que ficou incontrolável. Minha mãe largou tudo no Brasil e veio cuidar de mim. Eu fiquei internada num hospital psiquiátrico por 1 semana. Passava os dias dormindo. Um dia eu levantei e disse para mim mesma, eu não vou mais sofrer. Meu marido e meu filho precisam de mim. Minha mãe não merece me ver assim. Dei a volta por cima, superei a doença. Hoje eu ainda tenho receio de ter amizades, de confiar em pessoas. Eu passo os meus dias aproveitando o máximo como se fosse o último. Meu marido é incrível, meu filho é lindo. Portugal me fez renascer. Sou muito feliz aqui. Eu sinto muita falta da minha família, mas eu aprendi a lidar com a saudade. Estamos sempre em contato. E vou ao Brasil todas as férias. Minha vida é tranquila e sou feliz. Hoje estamos casados há 7 anos e foi o destino que colocou um anjo português na minha vida, pois eu nunca pensei que um dia eu contaria minha história verdadeira para alguém. Aí ela tá falando que resolveu contar pro canal. E ela me mandou várias fotos, que, né, só pra mim. Ela é muito bonita, o marido dela, o filho deles é uma coisa mais linda. Hoje já tá um rapazinho, né, já é grandinho. Gente, a história dela, cara, eu acho que foi um caso de submissão, abuso e tudo mais. Vocês veem que não teve violência física, mas nem sempre precisa de uma violência física pra você acabar com a vida de outra pessoa, né? Cara, olha onde esse relacionamento levou essa menina. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Cara, a vida dela se tornou uma bola de neve. Ela mentiu, porque, gente, a mentira, você começa uma mentira, aquilo
chega uma hora que você não consegue mais desmentir, você tá tão enrolada. Foi isso que eu percebi na história dela. Chegou uma hora que ela tava tão enrolada que nem ela mais sabia o que era verdade da vida dela. Então, assim, é pra vocês verem, né, o que o mau relacionamento pode fazer. E outra coisa, nunca, gente, nunca deixem a vida de vocês por homem nenhum. Nunca se coloque em segundo plano. Lembre-se que você é sempre primeiro plano na sua vida. Eu sei que a situação que ela se encontrava ali, claro que aquilo foi uma teia de aranha, né? Aquela situação que começa e vai indo e você já não sabe mais aonde parar. E depois ela descobriu, gente, meu Deus do céu, imagina você perder 7 anos da sua vida acreditando que o cara, sei lá, vai casar com você, vai ficar com você. Vocês viram que o cara largou a mulher, não ficou com ela, e ela ainda descobre que o cara tinha um monte de amante. Tipo assim, ele não fazia isso só com ela, ele fazia isso com várias outras. Talvez com muitas outras ali ele prometia a mesma coisa que prometia pra ela. Então é muito triste, né, gente? Nossa. Eu fico muito feliz que hoje você tá bem, né? E que bom. Então é isso aí. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.